A paz de Deus, nosso Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é um canal de opinião, reflexões e análises bíblico. Passando no nosso canal, você que não é inscrito, é só clicar no sininho ali abaixo e você está inscrito no canal. Na hora que você escreve, você recebe os nossos vídeos. A plataforma digital lhe envia uma notificação, todo vídeo novo que sobe na plataforma do YouTube, né? Vou fazer um vídeo específico hoje, irmão, era para nós tratar de outro tema, mas um irmão colocou nos comentários do outro vídeo assim, ó: sede fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida, querendo enfatizar uma salvação por esforço humano. Será que isso se alinha a todos os textos do Novo Testamento que fala da salvação pela graça? De maneira nenhuma. Então, nós vamos ler aqui, que está escrito na Apocalipse, capítulo 2, do verso 8 ao 11, assim. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve estas coisas, diz o primeiro e último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que esses mesmos se declara judeus não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tema das coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão algum entre vós, para ser disposto à prova. Tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Aqui é a carta escrita ao anjo da igreja de Esmirna. Esmirna foi construída 1000 anos antes de Cristo. No ano 600, ela foi destruída, né? Ficou debaixo de escombro. No ano 200 de Cristo, os gregos reedificaram. Então, aqui o Senhor faz o contexto aqui, ele faz umas abordagens aqui sobre o contexto geográfico, um contexto histórico na vida da igreja ali de Esmirna. Então, por isso que ele fala: eu sou o primeiro e o último que estava morto e viveu, representando que a igreja, a cidade, ela estava debaixo de escombro. Então, quer dizer, ressurgiu. Então ele usa esse contexto para aplicar à igreja, que ele morreu e ressuscitou. E aí ele faz um contraste entre ele faz um contraste aqui. Conheço a tua tribulação e pobreza, porque essa cidade
de Esmirna era rica, era a coroa da Ásia. Ela era a coroa da Ásia. Então, conhece a tua tribulação e a tua pobreza. Então ele faz um contraste entre a pobreza da igreja, né, e a riqueza da cidade de Esmirna, né? E aí ele enfatiza, né, a parte aqui de ser fiel até a morte, constatando que Esmirna estava junto de Roma, estava alinhada a Roma. Então a cidade era fiel, tinha total fidelidade a Roma. Então ele usa esse contexto para enfatizar a fidelidade da igreja a Cristo. Aí, sede fiel a minha temor, darei a coroa da vida, não a coroa da vida eterna. Aqui ele faz um contraste, irmão, porque ali tinham os Jogos Olímpicos e os ganhadores ganhavam uma coroa de louros. Uma coroa de louro. Então ele está enfatizando que a coroa de louros, ela murchava, ela secava, ela desaparecia. E a coroa da igreja, ela é uma coroa eterna, que dura para todo sempre. Então ele faz essa enfatização. Então esta palavra aqui, ser fiel até a morte, se foi usada unicamente para a igreja de Esmirna. Não foi usada para um contexto geral, porque aqui está se tratando de um tempo de uma perseguição avassaladora. Agora, se a vida eterna, a salvação é por esforço humano, então Cristo morreu em vão. Então a morte de Cristo não valeu nada. Agora, vejamos bem o que o apóstolo Paulo fala aqui em Romanos capítulo 4, do verso 5. Se a salvação é mesmo pelo esforço humano. Vamos ler aqui a Bíblia, abre aí. Romanos capítulo 4, do verso 5 a 8. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé é atribuída como justiça. Assim também Davi declara: bem-aventurado o homem que Deus atribui a justiça independente das obras. Querendo dizer, bem-aventurado é o homem que Deus atribui a justiça, a justificação em Cristo, independente da obra. Então, se aquele texto lá de Apocalipse capítulo 2 estivesse falando de um esforço para obter a vida eterna, então eu estava contradizendo esse texto. Agora, Efésios, veja bem, Efésios capítulo, vamos ver aqui, Efésios capítulo 2, do verso 8, veja como é que diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se gloria, pois somos feitura dele, criado em Jesus Cristo, para boas obras, as quais Deus ordenou para que andássemos nela. Então, que está claro que a salvação não é pelo esforço humano. Agora, aquela expressão da coroa da vida, ali não está falando da coroa da vida eterna. Ali está falando de um aspecto de galardão, de recompensa. A expressão técnica para a coroa da vida eterna está em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 8. Vejamos o que o apóstolo Paulo
deixou escrito aqui, ó. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos quantos amarem a sua vinda. Então, a expressão para a coroa da vida eterna é a coroa da justiça. Coroa da justiça está falando da salvação eterna. Vale lembrar que no grego tem uma expressão que se chama Hedíades. Hedíades é uma expressão da linguagem grega. O que significa o Hedíades? É quando tem duas palavras juntas, mas significa uma mesma coisa. Como, por exemplo, coroa e justiça. Coroa é uma palavra e justiça é outra. Então, esta expressão que está no grego se chama Hedíades. Quando duas palavras estão juntas, significa uma mesma coisa. Então, coroa da justiça significa que a vida eterna será a justiça de Deus que os salvos receberão na eternidade. Agora aqui é a expressão da vida eterna. Mas lá, em Apocalipse capítulo 2, do verso 8, 9, 10 e 11, está falando coroa da vida. Não está falando da vida eterna. Agora, a expressão para a vida eterna, para a coroa da vida eterna, é o que está aqui em 2 Timóteo capítulo 4, verso 8. A coroa da justiça. Entendeu? Então, irmãos, a Bíblia, o Senhor Jesus foi enfático em dizer que quando nós cremos, nós já temos a vida eterna. O ancião Vladimir, lá de Pindamonhangaba, que veio atender o culto no baixo quarta-feira, ele falou uma palavra infeliz, falou que nós não temos a vida eterna. Irmão, é uma expressão absurda. Nós temos sim a vida eterna. Nós não temos a vida eterna no estado pleno de corpo glorificado. Mas quem diz que nós temos a vida eterna? Primeiro aqui o apóstolo João. João, no capítulo, vamos ver aqui, capítulo 5, do verso 11. Olha aqui o que o apóstolo João fala aqui na sua epístola. Só para os irmãos verem. Capítulo 5 de primeira epístola do apóstolo João. Como é que está escrito? E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está em seu Filho. Agora vamos, outro texto aqui. João, o Evangelho de João, capítulo 5, verso 24. Vamos ver aqui. João, capítulo 5, verso 24. Vamos ver aqui, é o próprio Cristo falando. Capítulo 5, verso 24, que diz assim: em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entra em juízo, mas passou da morte para a vida, que é o próprio Cristo.
que fala que quando nós cremos nele, nós temos a vida eterna. Vamos ver outro texto aqui, ó. João 3:18. Quem crê nele não é julgado. Quem não crê no Filho, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. Agora, o 3:36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. E o que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então, próprio Cristo falando que nós temos a vida eterna. Agora, o que é a vida eterna? Cristo vai explicar no capítulo 17, verso 3 aqui, ó. O próprio Cristo falando. E a vida eterna é esta, que te conheça a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviaste. Então, Cristo explica que a vida eterna é esta, é conhecer a Deus. Conhecer a Deus é vida eterna. Agora, a vida eterna, no sentido que nós cremos em Cristo, é uma vida com qualidade, irmão. É uma vida genuína em Cristo. Isso é no aspecto da vida eterna. Irmão, nós somos salvos de três maneiras. Primeira, somos salvos, temos a vida eterna. Por quê? Porque fomos livres da condenação. A justificação nos absolveu da condenação. Então, somos salvos, temos a vida eterna, como diz no apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 8, verso 1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, primeiro somos salvos pela justificação. Em segundo lugar, estamos salvos. Estamos sendo salvos pelo poder da santificação. Estamos sendo salvos de quê? Do poder do pecado. Na santificação, somos salvos do poder do pecado. Estamos sendo salvos do poder do pecado. Agora, terceiro aspecto. Seremos salvos na glorificação. Em que sentido? Seremos salvos da presença do pecado. Entenda. Primeiro, somos salvos da condenação. Segundo, estamos sendo salvos do poder do pecado. Terceiro, seremos salvos da presença do pecado. Então, irmão, a salvação plena, nós só teremos elas na glorificação. Mas a vida eterna, o aspecto que Cristo aborda aqui, a vida eterna é esta, que te conheça a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, esse é o seguinte da vida eterna. Nós já somos salvos e temos a vida eterna. Irmão, é isso que estamos mostrando aqui, os textos alinhados. Com o que Paulo falou, com o que Cristo falou para nós. Então, esta salvação de esforço, não existe salvação por esforço. Porque se for por esforço, aí entra o mérito humano, irmão. E aí, se o homem tivesse mérito, Cristo não tinha vindo. Então, essa expressão, ser fiel até a morte da tia coroa da vida eterna, não é uma expressão para nós, para a igreja de hoje.
foi uma expressão unicamente usada na Escritura só para a igreja de Esmirna, naquele contexto de perseguição. Foi ali que foi essa expressão. E ali está a coroa da vida, não coroa da vida eterna. Irmãos, temos que ler a Bíblia, estudá-la, para não vir nos comentários falando um texto fora do contexto, entendeu? Com expressões equivocadas, expressões que não têm nenhum alinhamento, nenhuma base bíblica. Então, o nosso assunto aqui é hoje: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida eterna. Os irmãos têm que entender, a salvação não foi pelas coisas que fizemos, foi por aquilo que Cristo fez. Agora, a fidelidade no contexto da nossa vida, nós não somos fiéis para ser salvos. Nós somos salvos, por isso somos fiéis a Deus. A fidelidade é a consequência da salvação, não a causa. A causa é o sacrifício de Cristo. Porque se for por nossa fidelidade, pelo nosso esforço, então Cristo morreu em vão por nós. Então, nós temos que entender uma coisa. Nós temos que entender o que é consequência da salvação e o que é causa da salvação. E outra coisa, irmão, ninguém tem fidelidade ao ponto de ser salvo por sua fidelidade. Não tem, irmãos. Por isso, a salvação é unicamente por graça. Por graça. A fé é apenas uma causa instrumental. Através da fé, que é a causa instrumental, nós nos apropriamos da causa meritória, que é o sacrifício de Cristo. Então fique com Deus. Ósculo Santo no vosso coração.